fecharam aí pra gente achar a corda da Mazanga.
Deus seja louvado para sempre. Nossa saudação é na bendita paz de Cristo. Estamos chegando para darmos início ao nosso culto dominical, louvando a Deus por sua vida e por você estar nos aguardando aí, esperando o culto que já começou. Nós queremos louvar a Deus por sua vida, por esse dia que o Senhor fez, pelo privilégio que temos de mais uma vez podermos orar juntos, cantarmos louvores a Deus, lermos e ouvirmos a sua palavra. Nesse culto especial de louvor a Deus, nós teremos a companhia do pastor Olivo Andes, é um dos nossos pastores da Assembleia de Deus em São Luís, trabalha conosco aqui em nossa área e vai ser o pregador da noite. Pastor Olivo Andes, pela graça de Deus, tem sido um instrumento nas mãos de Deus para a nossa igreja e aonde Deus tem lhe levado. Então, prepare-se para ouvir a ministração da palavra de Deus. Fique conosco e vamos continuar espalhando esse culto. Nós estamos pelo Facebook e você pode compartilhar o nosso culto com os seus amigos e vamos deixar que o maior número possível de pessoas, de irmãos, de amigos, possam essa noite ser alcançados por esse culto simples, mas que é feito com o coração de gente que ama a Deus. Nós queremos nessa hora convidá-lo para orarmos juntos. Você tem a possibilidade de cantar conosco após a oração alguns hinos da nossa harpa cristã. A harpa cristã é o hinário oficial das igrejas evangélicas Assembleias de Deus no Brasil e nos países de fala portuguesa. Então oremos a Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, nessa noite dominical, quando estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Eu oro com uma multidão de irmãos, alguns estão em algum lugar sozinhos, outros estão reunidos em família, não importa, somos o Teu povo, a Tua igreja, que cada um seja alcançado essa noite, pela oração, pelos cânticos, pela leitura e pela exposição da palavra de Deus. Fala conosco essa noite, alcance cada lar, alcance cada família, cada vida, fala com as pessoas amigas essa noite, no precioso nome de Jesus Cristo, em nome de quem oramos e por fé te agradecemos. Amém. A nossa cantora oficial, Arleide, vai estar ministrando louvor. Nós havíamos combinado que alguns irmãos estariam também hoje, mas alguns foram impossibilitados de virem ajudar também a Arleide, mas aqui estamos todos nós. Vamos cantar. Eu quero que você se imagine agora no templo e juntos enchendo a casa de Deus agora de louvor a Deus. Nós somos informados que Deus tem, pode vir Arleide, pode vir que aqui é ao vivo, é o culto a Deus, que alguns irmãos têm sido tocados pelos cultos, pelo louvor, pela palavra. Então, dependendo de você estiver, se você estiver reunido em família, faça da sua sala, faça da sua casa um ambiente de louvor e de adoração a Deus nesse momento, daquele estilo pentecostal, não é? Pode dar glória a Deus, pode celebrar a Cristo, pode chorar e pode falar em línguas também, por que não? Cantemos. Glória a Deus. Nossa saudação é com a paz do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus nesta noite, com toda a alegria do nosso coração. Convido a você a abrir a sua harpa, como o nosso pastor já falou.
Então vamos junto, com toda a alegria, com toda a força do nosso coração, vamos louvar ao Senhor. Com o hino de número 243. 243. Vamos louvar ao Senhor. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado, ó nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra e enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos solteirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, sinta-se abrigado nesta noite pelo nosso Senhor Jesus. Vamos cantar ainda o 243. 243. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos banhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração.
seja o nome do Senhor. Hoje o nosso pastor é guitarrista, viu? Você está perdendo isso. Deus seja louvado para sempre. Que bom podermos com você adorarmos a Deus, servirmos a Ele nessa noite especial, com reverência a Deus, a sua palavra. Nós vamos ler o livro sagrado. Eu quero convidá-los para lermos a palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo 55, e nós vamos ler os versos 1 a 3, e vamos alternar e lermos os versos 6 a 8. Olha que porção linda da palavra de Deus. Isaías 55, versos 1 a 3, depois alternaremos para o versículo de número 6. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Essa é a primeira parte do versículo 3. Vamos ao versículo 6 para chegarmos até o versículo 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém, amém. Vamos mais uma vez orar a Deus. Você está precisando de oração? Você tem algum pedido especial? Certamente tem alguns de vocês que já encaminharam os vossos pedidos de oração à igreja, ao culto, ao pastor, aos irmãos. Estejamos orando uns pelos outros. Sei que há uma multidão nos acompanhando e nós gostaríamos que você fosse alcançado pela bênção de Deus. Creia que Deus está te vendo. Creia que Deus está com as mãos dele estendidas para te abençoar. Acredite, não duvide, que os ouvidos do Senhor estão direcionados para você. Querido Deus e Pai, já oramos, já entoamos louvores ao teu nome e acabamos de ler a tua palavra. E mais uma vez temos a liberdade em Cristo, teu Filho, de nos chegarmos ao trono da tua glória, para em oração suplicarmos a tua ajuda, a tua intervenção sobre todos os irmãos, irmãs e pessoas amigas que nos acompanham e que assistem esse culto de louvor a ti conosco. Continua manifestando a tua glória, operando através da palavra, dos louvores e da oração, a cada ouvido e a cada vida que nos acompanha, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar. Arleide, você preparou um especial para nós? Tá bom?
O que nós vamos cantar agora? Ressuscita-me. Preciso de um milagre. Que bênção, que maravilha. Então vamos ouvir esta canção. E qual vai ser a outra? Qual será a outra? Aqui. Preciso de uma bênção. De Cassiane. Quem não conhece, né? Preciso de uma bênção. Meu amigo, vamos sim. Vamos sim. Eu estou com a missão hoje de dirigir o culto e também de estar tocando ali na guitarra, viu? Se você ouvir uma guitarra desafinada ali, é a minha, viu? Tá bom? Esteja acompanhando. Tá bom? De maneira especial. Giovanni, dá aí um sinal para mim como é que está aí o culto. Como é que tem alguém nos acompanhando? Tem, muito bem, tá certo. Amém, amém. Temos mais de uma centena de irmãos já nos acompanhando, glorificando a Deus conosco. Você pode, inclusive, compartilhar o culto com outras pessoas, para que muita gente esteja sendo alcançados. O pregador já chegou. O pregador já chegou, já está na nave do templo. Não é? Daqui a pouco nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos aqui e a nossa ideia é que a gente não se distancie muito daquilo que é o nosso culto no templo, tá certo? Distribuindo as oportunidades e deixando que você seja impactado pelo poder da palavra de Deus. Vamos cantar. Vem, Arleide. Glória a Deus, aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria.
Jesus. Aleluia. Não largue a sua bênção. Aleluia. Continuamos louvando ao Senhor. Glorifica Ele aí na sua casa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que bom poder estarmos ouvindo estas canções que falam ao coração. Nós vamos ouvir a palavra agora. A ministração da palavra. Abra o seu coração. E nós queremos, nesses próximos minutos, fazermos duas coisas. Nós vamos ouvir a palavra e você se prepare, porque depois da ministração, nós vamos fazer um clamor a Deus.
Estou falando só de uma oração não, um clamor, tá bom? Vamos clamar a Deus por sua vida, por sua família. Tem gente sua precisando de oração, eu já estou sabendo, precisando do cuidado de Deus, e nós vamos juntos interceder. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. A Bíblia diz, chorai com os que choram. Nesses dias, nós temos motivos também para nos alegrarmos, porque Deus está abençoando muita gente, mas temos muitas razões para chorarmos, não é? Para levarmos peso de alguém que está sofrendo uma carga muito grande, e nós queremos, em oração, distribuir esse peso, compartilharmos em oração as nossas causas e as nossas necessidades. Pastor Livo Andes, traga-nos da parte de Deus aquilo que Deus colocou no seu coração. Meus amados irmãos, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. A todos que estão nos assistindo via todas as páginas de relacionamento, nós somos agradecidos a Deus pela sua vida e pela sua família. A partir desse instante eu quero ler um texto convosco, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, eu gostaria de ler do versículo de número 12 até o versículo de número 14. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 12 a 14, está escrito assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Amém. Meus amados irmãos, o texto sagrado é uma série de recomendações dada por Paulo quando ele está prestes a finalizar o seu primeiro escrito. Antes dos finalmente desta carta, Paulo trata de dois assuntos que foram assuntos predominantes, tanto na primeira carta quanto na segunda carta. Número 1, ele fala sobre a nossa esperança. Ao final de cada texto, ao final de cada capítulo desta carta, Paulo enfatiza a nossa esperança futura, o que preenche o nosso coração de gozo em tempos difíceis. Número 2, ele fala como nós devemos nos comportar, visto que enfatizamos a esperança, enfatizamos o gozo pelo céu, enfatizamos a esperança futura. Feito isto, o apóstolo Paulo nos dá alguns aspectos acerca deste estilo de vida que nós devemos viver. E ele fala, por exemplo, a relação dos crentes com a liderança. Segundo, ele fala sobre a relação dos crentes entre si. Depois, ele fala da relação dos crentes em relação a Deus, o relacionamento dos crentes com Deus. Até que, enfim, ele fala sobre o relacionamento dos crentes no que diz respeito à igreja. Depois que ele trata dessas questões, ele vai nos mostrar uma pequena lista
de membros especiais da igreja ou da família cristã que precisam de uma atenção especial. Eles necessitam de serem assistidos, eles necessitam de que alguém esteja perto deles para trazer-lhes uma palavra, para mostrar-lhes o caminho, sobretudo sendo paciente. A atual conjuntura em que nós estamos a viver, não apenas na nossa ilha, no nosso estado, no nosso país, o mundo inteiro se curvou diante desta pandemia terrível. Os especialistas dizem que nunca mais seremos os mesmos. Os psicólogos afirmam que isto tem trazido problemas violentos à alma humana. E aí surgem então estas inquietações. Não estamos isentos disto. Estamos passivos a viver estas dificuldades, mesmo sendo igreja. Por isto, Paulo, pelo fato da igreja de Tessalônica estar vivendo um momento dificílimo, ele entendia que tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos furiosos poderia gerar problemas intermináveis entre os membros da congregação de Cristo, entre os membros da família de Cristo. Por isso ele dá algumas recomendações. Em primeiro lugar, versículo de número 14, Paulo, quando vai confeccionar essa lista, ele diz em primeiro plano que alguém que esteja vivendo um momento de negligência precisa ser assistido. A ideia mais profunda é de preguiçosos. Isto tem a ver com um soldado que perdeu a sua diretriz. Versículo de número 14, Paulo fala sobre estas pessoas que por uma razão ou outra estão semelhantes a um soldado que perdeu o passo. Ora ele cambaleia para a esquerda, ora ele cambaleia para a direita, ora ele se apressa, ora ele retarda o passo. Para Paulo, estas pessoas estão vivendo um momento delicado e por isso eles precisam que alguém lhes mostre o verdadeiro norte. Por isso, na mente de Paulo, os preguiçosos ou o soldado que está perdendo o equilíbrio precisa ser admoestado, trazido para perto, para que ele não se perca de uma vez por todas. Aí abre-se um leque, são N as razões que levam a um soldado perder o equilíbrio. São N as razões que levam um bom soldado a perder a sua diretriz, um diagnóstico médico. Enfim, este momento que nós estamos vivendo, quantos estão com uma tremenda dificuldade e por isso já perderam o equilíbrio. Quanto a estas pessoas, a recomendação foi a que o Senhor deu a Josué: não te aparte do livro desta lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, em primeiro lugar, os negligentes, o soldado que está perdendo o rumo, ele precisa ser cuidado. Em segundo lugar, Paulo fala ainda no versículo 14 de uma segunda classe de cristãos que podem estar vivendo um momento difícil na vida e, como conseguinte, eles estão à beira de um suicídio espiritual. Quem são eles? Os desanimados. Alguns cristãos, ao experimentarem dores atrozes, ao serem promovidos a que enfrentem provas mil, eles tendem a perder algumas coisas. Em primeiro lugar, eles perdem a alegria. Em segundo lugar, eles perdem o ânimo. Terceiro lugar, eles perdem o entusiasmo. Paulo diz: é interessante que essas pessoas sejam preservadas, sejam cuidadas. Os desanimados, esses crentes sempre tendem a pender
para o lado pior das coisas, ele sempre vê o lado mais difícil da questão, eles não conseguem compreender com isto, eles vão desanimando, vão morrendo a miúde, mas a palavra de Paulo a estes irmãos é que eles não devem ser abandonados, não devem ser esquecidos, antes devem ser consolados e reanimados. É isto que Paulo quer dizer, porque a palavra que Paulo usa sobre encorajamento é uma palavra composta, para, que significa próximo e mútuo, que quer dizer fala, isto é, chamar para perto, trazê-lo para perto. Paulo está dizendo, quem desanimou deve ser chamado para perto, e em uma homilia familiar deve ser dito aos seus ouvidos, segure um pouco mais, Jesus está voltando e nos dará vitória em todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu caminho para finalizar, citando mais um que compõe a lista de pessoas especiais, que compõem a família cristã, que devem ser cuidadas, preservadas. Versículo 14, Paulo fala sobre os fracos. A ideia é de alguém que está doente, alguém que está sem forças, alguém que se encontra fraco. Diz respeito a alguém, pelo menos para os crentes de Tessalônica, eles haviam, alguns experimentado legalismo, outros estão vivendo a impureza sexual. Por isso Paulo tem uma palavra a estas pessoas, eles estão perdendo a sua liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por isso eles precisam ser fortalecidos por Deus, pela sua graça, através da sua igreja. É impossível viver esses dias sem que, de quando em vez, a tristeza, o dessabor e tantas outras mazelas vêm perturbar a nossa alma. Mas a Bíblia Sagrada nos dá este norte. Essas pessoas precisam ser preservadas, cuidadas para a glória de Deus, o nosso Senhor. Em último lugar, fechando esta lista, Paulo agora diz qual deve ser o nosso comportamento do que diz respeito a estas pessoas, como nós devemos agir em um período em que todo mundo perdeu a paciência. Em que as famílias estão perdendo a paciência, em que os governos estão perdendo a paciência, em que os homens, as lideranças, já não têm mais paciência. Paulo diz, versículo 14, devemos ser pacientes. O sentido, nós precisamos ser pacientes com estes membros, com estas pessoas, porque amanhã eles podem se tornar líderes na casa do Senhor. Devemos olhar não apenas para aquilo que as pessoas são, mas principalmente com aquilo que elas podem ser no futuro. Devemos ter o cuidado de não apagar o pavio que fumega, nem esmagar a cana quebrada. Deus nos dará graça, Deus nos dará vitória em todos esses momentos. Eu finalizo esta mensagem dizendo, os dias são difíceis, problemas mil, a cada instante um novo relatório nos assusta, a cada instante um novo gráfico perturba a nossa alma. E o que devemos fazer? Devemos ser pacientes com os soldados que estão perdendo a linha. Devemos ser pacientes com os fracos que perderam a alegria, estão doentes e que carecem de um toque dos céus. Devemos ser pacientes com aqueles que desanimaram. Devemos ser pacientes esperando o Redentor bendito voltar para nos buscar.
Que Deus abençoe sua família. Tenha paciência, vai passar, está terminando. Nós já estamos vendo a linha de chegada. Deus estará ali nos aguardando. Quando tudo isso terminar, nós teremos os nossos soldados alinhados para a glória de Deus. Os desanimados estarão revigorados, os fracos estarão fortalecidos, e assim o nome de Deus será glorificado. Deus abençoe, Deus te ajude e Deus continue nos fortalecendo a cada amanhecer. Meu pastor, muito obrigado. Que maravilha! Tem gente que está transmitindo o culto através de telão. Botou o telão para muita gente acompanhar. E nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem proporcionado a todos nós. Tem uma multidão de gente aqui pedindo oração. Não dá para citar o nome de todo mundo. Mas no círculo de oração da igreja, especialmente, o círculo de oração é um trabalho das senhoras. Elas têm, em algumas congregações, têm um caderno de oração, em outras têm uma caixinha de oração, onde as pessoas botam no caderno o nome, e na caixinha põe lá também dentro o nome e as irmãs oram. Então aqui é a nossa caixinha de oração, tá bom? Está aqui muita gente pedindo oração pela família, pedindo oração por questão de saúde. Alguns estão enfermos e alguns irmãos nossos estão enlutados, perderam seus entes queridos e são muitos, partiram para estar com o Senhor. Nós que temos esperança, que somos do dia, não das trevas, temos a nossa alma cheia de esperança. Nós sentimos a perda dos nossos irmãos que partiram, mas nós nos alegramos em Deus. A Bíblia diz que o céu é melhor e eles estão livres das fadigas dessa terra. Eles não se preocuparão mais com as doenças, com as tentações, com as tribulações da vida. Estarão agora livres de toda a pandemia, de toda a virose, de todo problema. Não vão mais precisar estar usando máscara, não é? Estão livres disso. É esse meu amigo Bruno. Estão livres, descansando no Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe o seu povo. Muito bem, nós vamos fazer algo muito especial. Agora, tem uma irmã aqui entre nós que deseja fazer a sua reconciliação. Enquanto o pastor Olival Andes estava iniciando a mensagem, eu fui lá para acompanhar e está orando. Ela me falou, disse: pastor, eu quero me reconciliar hoje. Muito bem. E a repercussão da sua reconciliação hoje vai ser maior do que se fosse no templo, porque tem uma multidão nos acompanhando, inclusive os seus familiares lá no Tocantins, lá em Palmas, acompanhando. Vem aqui, irmã Lucineide, vem aqui ao vivo, não é? Para a glória de Deus. E aí, os dois filhos aqui, o Alisson e a Késia, deu um branco aqui. Muito bem. Nós nos alegramos. A Lucineide, ela é filha de pastor. O seu pai já descansa no Senhor. Há poucos dias, ele foi recolhido ao descanso eterno. Ela é minha cunhada, portanto, irmã mais nova da missionária Lucinete. E eu devo dizer a você que a Lucineide, ela é um instrumento de Deus na área do louvor. Canta, que é uma maravilha, viu, Giovanni? Canta, que é uma bênção. E ela é uma jovem mãe, e tem toda uma vida para dedicar a Deus, seu serviço, a sua obra. E nós não temos dúvida, irmã Lucineide, que a partir da sua reconciliação, e outras pessoas que estão nos acompanhando podem também reconciliar-se com Deus hoje,
voltar para a casa do Pai, tá certo? Que a irmã Lucineide seja a primeira, está puxando a fila de muita gente que deseja em sua casa, onde você estiver agora, renovar o seu pacto, seu compromisso com Deus. Amém? Vamos orar a Deus em favor da Lucineide. Está acompanhada dos filhos. Ajoelhe com a mamãe, viu? Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós encaminhamos aos teus cuidados esta vida que é preciosa. A irmã Lucineide, que nunca perdeu o temor a ti, mas confessa que esteve afastada do teu redil, da tua casa, do teu trabalho, da tua obra. Mas nessa noite ela se volta a ti. Ela reconhece que precisa de um concerto contigo e a partir de hoje andar de acordo com os teus planos, com os teus propósitos para nós que são bons. A tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E que através dessa reconciliação e a partir de hoje, novos horizontes se abram, portas sejam abertas, cadeias sejam quebradas, o mal seja desfeito e a tua bênção se derrame sobre a vida da Lucineide, do Alisson e da Késia, para a tua glória e para o teu louvor. A família está alegre, a igreja está alegre, irmãos que nos acompanham louvam a ti nessa hora. E nós perdoamos a irmã Lucineide e declaramos ela livre para o teu louvor e a tua glória, no precioso nome de Jesus. Amém. Os filhinhos abracem a mãe. A mãe. Vocês que estão aqui, dêem aplausos aí para quem esteja em casa nos acompanhe. Muito bem. Deus te abençoe ricamente. Avancemos servindo a Deus. Não para, vamos agora fazer um clamor a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade. Vamos pedir a bênção de Deus sobre todos. Nós temos dito, não é jargão, não é uma repetição fria, é uma certeza, é uma convicção bíblica e também movido pela fé. Qual é a verdade, pastor? Nós estamos sempre repetindo aqui a cada dia, a cada domingo e em outros momentos também. O nosso Deus está sentado no trono. O nosso Deus não se desespera, não. O nosso Deus não fica inquieto. O nosso Deus não sabe o que deve fazer amanhã. Não. Nosso Deus é Deus de hoje, de sempre e de agora. Então Ele tem uma bênção para você. Ele sabe o que se passa na sua vida e Ele está aqui pronto para te abençoar. Amém? Mas eu quero no meu coração ter a convicção, a certeza de que eu não estou só nesse momento de oração agora. Eu quero ter a paz no meu coração em saber, aqui eu já sei que os irmãos estão orando comigo, aqui quase uma dezena de irmãos, que você, aonde você estiver em casa, vai também orar a Deus conosco pela fé, crendo que a resposta virá. Senhor nosso Deus e Pai, glória, honra, majestade, domínio, poder pertence a Ti. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. A Tua palavra diz que o Senhor quebra o arco e corta a lança, que o Senhor queima os carros no fogo. Tua palavra diz que o Senhor abre portas e fecha portas. E quando o Senhor abre, ninguém pode fechar. E quando o Senhor fecha, ninguém pode abrir.
E quando o Senhor opera e deseja operar, ninguém impede, ninguém frustra os teus planos, os teus propósitos, os teus desígnios. Nessa hora, eu me levanto em oração, em intercessão, e entramos na peleja, na batalha, juntamente com os meus irmãos que oram comigo aqui presentes, e aqueles que estão do outro lado, nos acompanhando e também orando, na autoridade do nome de Jesus Cristo, cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, nós pedimos a tua intervenção, pedimos a tua bênção sobre este celular com vários nomes de irmãos que mandaram o seu pedido via Facebook, que nos acompanham nesse culto de louvor a ti. Vários são os pedidos, várias famílias estão precisando da tua ajuda, da tua intervenção. Então, na autoridade do nome de Jesus Cristo, teu Filho, que morreu, que veio à terra, que tornou-se carne, que habitou entre nós, que viveu a nossa vida, que morou com a gente, que recebeu sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e o peso do nosso pecado, levou-os na cruz, morrendo em agonia e em grande dor, sepultado foi, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. É no nome dele que nós oramos, é na autoridade do nome dele que nós ministramos agora a bênção da cura, a bênção da saúde sobre esta casa, sobre este lar. A doença chegou, a doença alcançou a família. Então, no nome de Jesus Cristo, nós citamos a tua palavra, a palavra do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo subir ao madeiro, quando ele diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, na autoridade da palavra que é poderosa, pois a Bíblia diz que o Senhor enviou a tua palavra e sarou o povo, que o Senhor disse do servo a Jesus: basta uma palavra e o meu criado sarará. Então, Deus, no nome de Jesus, libera uma palavra de cura sobre esta casa agora, libera uma palavra de saúde sobre esta família. Alguns estão doentes em casa, outros estão doentes no hospital, alguns estão precisando de um leito, os hospitais estão cheios, os corredores estão cheios, a gente nas macas, deitado nos corredores. O mal chegou, o mal se instaurou na saúde do mundo, mas o Senhor é o médico por excelência, é o médico que cura, é o médico que sara. Então, no nome de Jesus, nós repreendemos agora o espírito de enfermidade, em nome de Jesus nós repreendemos o espírito da doença, ó Deus, para a tua glória e para o teu louvor. Alguns estão doentes fisicamente, como o teu servo pregou, outros estão doentes psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. Nós queremos repreender todo o mal, não queremos saber agora a procedência desse mal, se físico, se emocional, se psicológico e se é espiritual. Nós repreendemos o demônio causador de enfermidade no precioso nome de Jesus e declaramos a alegria, a saúde e a paz para a tua glória e para o teu favor. Nós queremos orar ainda por aqueles irmãos que estão enlutados, que perderam o seu ente querido, que estão chorando agora enquanto oram conosco. Derrama um bálsamo de alegria, renova a esperança da glória, a esperança da vida eterna, pois a tua palavra diz que nós não somos daqueles que não têm esperança, nós temos esperança, a esperança da glória, a esperança da vida eterna e a certeza de que a tua palavra diz que de maneira nenhuma
nenhuma. Nós, os vivos, precederemos aqueles que morreram em Cristo, porque dada a palavra de ordem, a trombeta de Deus vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e arrebatados subiremos ao encontro do Senhor dos ares e participaremos das bodas do Cordeiro. Renova a esperança da igreja, renova a esperança do teu povo, abençoa os pastores, abençoa os obreiros, abençoa as obreiras, abençoa as famílias, abençoa os idosos, abençoa as crianças, abençoa os adolescentes e a juventude, abençoa o teu povo, abençoa o irmão na empresa, abençoa aqueles que estão em situação de riscos. Ó Deus, sustenta e preserva o teu povo. Acredite, meu irmão, o sangue de Jesus Cristo se derrama sobre a tua casa. Acredite, o sangue de Jesus Cristo se derrama sobre a tua família. Receba a proteção de Deus, receba o milagre de Deus, receba a plenitude da bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Quem sente a presença de Deus, quem pode em casa glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Cada dia que passa está aumentando o culto, viu? Daqui até a gente voltar, que não vai demorar muito. Eu acho que domingo vai ser 2 horas, Giovanni. Domingo. Ali já tem um mais inspirado e quer 3 horas de culto. Muito bem, vamos devagar. Deus te abençoe. Guarde a palavra no seu coração. Curve a sua cabeça se você puder. Se não, só receba a bênção de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com a igreja agora e sempre. Amém. Faça o seguinte, pegue esse culto que está gravado aí no Face e compartilhe, mande para frente, espalhe, tá bom? Momento do louvor, da ministração e da oração pastoral que fizemos juntos, oração da fé, certos de que Deus está no controle. O culto está encerrado. Vá em paz. Deus te abençoe.